Hoje estamos aqui com Amanda Rubio, mentora, palestrante, empresária, né? E uma ex-tetraplégica. Então, fale para nós quem é Amanda Rubio. Primeiramente, gratidão por esse convite de participar do Processos que Inspiram. E é uma honra estar aqui. E falar um pouquinho de mim, né? É um pouquinho de tudo isso que você falou, mas quero acrescentar aí também que hoje eu sou mãe, sou esposa e a maternidade é um dos meus combustíveis hoje para poder fazer tudo isso aí que você falou. É o que me dá motivos para continuar caminhando, né? Sim, são seres que vêm para fazer a gente evoluir mais aqui nesse plano. Eu não tenho dúvida disso. Então vamos lá. Quero que você fale um pouquinho da sua história, mas a sua história, um pouquinho, vamos tentar relembrar quem era a Amanda antes de tudo isso acontecer na sua vida. A Amanda sempre foi uma menina sonhadora, desde criança. Diferente da maioria das meninas, a Amanda não era a menina que brincava muito de boneca. A Amanda sempre foi uma menina que gostava de jogar futebol. Então, cresci em frente a uma quadra de futebol e o esporte era algo que eu transpirava. Então, minha certeza era que um dia eu iria cursar educação física. Já vinha dali da infância, Já vinha da infância. Então. Eu via muito meu pai treinando também, ele gostava de praticar artes marciais, né? E meu sonho era ter sido jogadora de futebol. Não aconteceu, né? E depois, mais pra frente, comecei a praticar artes marciais também. Queria ter ido pro profissional, mas também não aconteceu. Mas a minha única certeza era, se nada disso aconteceu, então eu vou fazer educação física. E assim foi. Fui pra educação física com 19 anos, motivada pelo sonho de menino. Certo. E desde então, aquela menina com 19 anos, né, ela tinha sonhos, projetos, idealizava muita coisa. Você consegue relembrar um pouquinho desse momento? O que você idealizava assim? Eu quero ser tal coisa mesmo, aqui com 19 anos, estou traçando minha meta, as minhas estratégias e os meus sonhos. Eu falo que tudo que a gente faz na fase adulta tem sinais ali da infância, né? Então, quando eu olho para trás, assim, eu sempre fui uma menina muito criativa, eu sempre vi meus pais empreenderem, né? Trabalhar no seu próprio negócio. Para mim, a questão de nascer numa família bastante simples não era limitação para não conquistar algum sonho, tem muito disso, né? Então, minha mãe falava assim, se você quiser fazer faculdade, você vai ter que trabalhar e pagar, porque eu não tenho dinheiro para pagar a faculdade para você. E eu me descobri logo pequena, sabendo fazer unhas. Então eu fui manicure boa parte assim da minha adolescência, da minha juventude, e era com esse recurso que eu pagava a faculdade. Nossa. Desde aí já vem uma pontinha empreendedora. Já vinha uma pontinha empreendedora, né? Eu entendi muito cedo o valor das coisas. Então, minha mãe podia me dar o tênis X, mas eu queria o tênis Y. E o tênis Y ela não podia me dar. Então, o que eu podia fazer para conseguir o tênis? Então, foi assim que eu comecei a trabalhar. Ajudava a cuidar de criança, vendia catálogo, fazia uma coisa ou outra. Então, essa veia empreendedora informal, ela nasceu desse lugar, né? E que eu falo que a infância, ela dá sinais. Sim, né? Com certeza. Mas eu gostava muito de brincar também de escolinha. Eu já gostava de ensinar, eu já tinha um dom ali de querer ser professora. Isso eu tinha também. Entendi. E sobre o acontecimento, o fato em si, que aí começa uma nova história. Então, eu queria que você contasse um pouquinho como foi esse processo. A gente trilha, né, um caminho, a gente planeja um caminho, mas a gente sempre tem que estar aberto para algo que pode surgir. E nem sempre o que pode surgir é algo que pode ser agradável no começo, sabe? Pra falar a verdade, eu não acredito em situações ruins. Eu acredito em situações que vêm trazer aprendizados. Então, aos 19 anos, cursando a faculdade de Educação Física, eu
continuava fazendo unha, mas eu já comecei a fazer um estágio na área de educação física também. Eu paro num semáforo um dia, não percebo que tô sendo abordada numa tentativa de assalto. Tava com o som ligado também, então consegui ouvir. O semáforo abre, eu saio e ali eu levei um tempo para entender que eu tinha levado um tiro. Eu só sentia que eu não conseguia mais mexer meu corpo. Até então, nem o disparo, nada você percebeu? Não percebi nada. E não tinha sangue, nada? É como o tiro entrou, eu tava dirigindo, né? E o tiro acabou entrando do lado esquerdo, na parte posterior das minhas costas. Eu senti um impacto, mas como é que ia levar um tiro? Nunca tinha levado, né? Então levei um tempo pra entender que tinha sido um tiro, né? Na verdade, eu só fui saber que tinha sido um tiro quando a ambulância chegou e o enfermeiro me falou que eu tinha levado um tiro. Porque você estava consciente ali, total. E aí que eu vejo, né, a importância da atividade física. Eu sempre treinei, então meu corpo, ele aguentou ali aquele momento, aguentou o tranco. Eu perdi muito sangue, mas fiquei consciente. Eu lembro que eu fiquei 3 dias acordada. 3 dias sem dormir, assim, no hospital. Eu lembro de tentar ainda digerir, entender aquela situação. Como assim eu não mexo mais no meu corpo? Como assim eu não consigo nem beber uma água? Fiquei 3 dias também sem beber água, porque não podia beber água. E refletindo, né, a vida. O que seria o amanhã, uma incerteza. E quando eu comecei a entender que essa incerteza, eu só comecei a me conectar profundamente com Deus e deixar Deus cuidar de mim, e tudo que eu pedi era pra poder estar viva, sabe? E quando assim, só uma pausa aqui, no momento veio provavelmente um médico até você e te deu essa notícia. E aí? Quando eu perguntei pro médico se eu voltaria a andar, ele me respondeu que provavelmente não, que eu ficaria cadeirante e que eu ia recuperar os movimentos dos braços, pelo menos. E quando eu ouvi isso, o primeiro comando interno que eu dei foi: eu não posso acreditar apenas no que a medicina traz, porque eu acredito em Deus. Eu acredito na fonte principal de tudo. E eu sei que Deus faz muitos milagres. Então eu vou me apegar nisso. E não no que uma pessoa está falando, né? Então, eu levando isso, fazendo disso um paralelo para a vida. Quantas vezes a gente não limita a nossa vida, não trava a nossa vida porque a gente comprou o ponto de vista do outro? Quantos pontos de vista você já não comprou que paralisou você? Um sonho, um desejo que você comenta com alguém e essa pessoa fala: ah, mas isso não é pra você. Ah, não, mas eu acho que você tem que fazer assim. Que é a percepção dela, né? Exato. E muitas vezes você compra esse ponto de vista porque você está esperando uma validação. Sim. Né? Então, naquele momento, né, com 19 anos, eu não tinha esse amadurecimento que eu tenho hoje, essa consciência. Isso é o que eu mais admiro na minha história. E foi com 19 anos. Foi com 19 anos. Quanta coisa eu fiz sem nem ter aprendido. Sem nem saber o que eu estava fazendo, eu fazia. Né? Hoje eu gosto muito da abordagem do Dr. Joe Dispenza. E o Joey, ele fala muito sobre esse campo de autocura. Ele tem uma história surreal também de ter voltado a andar, né, depois de uma lesão grave. E quando eu olho, eu falo: cara, eu apliquei o método do Joey sem conhecer o Joey, sem saber que ele existia, né? A questão de você ser grato, independente do que te aconteça, eu senti essa gratidão, sabe? E quantos dias você ficou no hospital? Eu fiquei, total de hospital foram 15 dias, foram 9 dias de UTI, mais 5 ou 6 dias, foram 6 dias no quarto. E depois, quando eu volto pra casa, preciso ir pra casa de ambulância. E aí eu tive que ficar mais 3 meses numa cama hospitalar em casa também. 3 meses? 3 meses. Eu fiquei usando um colar cervical, então eu podia movimentar o pescoço, né? E usava sonda, totalmente dependente, assim, usava fralda. Então foi mais ou menos esse tempo. E qual foi pra você o momento mais doloroso dessa fase? Acho que o momento mais doloroso foi depois em casa, vendo os dias passar, parecendo ser uma eternidade, sabe? Falar: caramba, eu não quero ficar nessa cama assistindo televisão, vendo novela, sabe? Tipo, eu não queria isso, queria ver. E
Porque quando você tá no hospital, você sabe que a situação tá delicada e tal, mas aí você cria aquela expectativa assim, vou pra casa. E aí o próximo passo é ir pra casa. Sim. E isso aconteceu aí 15 dias depois. Mas quando eu fui pra casa, eu não sabia quando seria o próximo passo. Eu não tinha alguém que ia falar assim, ó, você tá de alta agora, você pode ir pra vida. Eu não tinha. Não tinha esse momento. E quando você tá no hospital, você espera o médico, você tá de alta, agora vai pra casa. Legal. Mas em casa, não tinha. Então, foram dias bastante desafiadores, assim, sabe? Esse foi o momento mais crítico, assim, sabe? E quem estava com você nesse momento? Sempre foram meus pais, né? Meu pai, minha mãe, minha família ali, minhas primas cuidando de mim, alguns amigos também mais próximos. Todo dia tinha muita gente na minha casa. As pessoas queriam orar em casa pra mim, né? Queriam te ajudar de alguma forma. Queriam me ajudar de alguma forma. Pessoas que eram amigos que sempre treinaram comigo, me viam movimentando, ia em casa e choravam no meu pé, assim, falavam, para de chorar, tô viva. Não, mas tipo, as pessoas ficaram muito nesse estado de choque que eu falo que eu vi pessoas em estado de choque que eu não fiquei. Olha, sabe? Que incrível. Vi muito isso, assim, né? Então, foi bem delicado. É incrível porque você recebeu muito amor dessas pessoas e você estava meio que fortalecendo elas, né? Você meio que bloqueou para aquela posição negativa do momento, mas também é muito lindo de ver todas essas pessoas tentando te ajudar nesse momento, mostrando carinho, né? E aí você reconhece quem são os verdadeiros amigos de fato na vida. Exatamente. E agora, depois de tudo isso, o que mudou? Quem é a Amanda hoje, então? Só reforça aquilo pra mim de que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Então, que o planejamento de vida, eu tinha um sonho, a gente planeja, né? No caderninho, escreve ali, planos. Né? E aí então, tudo mudou muda, daí você fala, nossa, mas eu não tinha planejado isso, eu não tinha planejado aquilo. E a gente vai entendendo e reconhecendo que o que Deus planejou para nós é muito melhor e muito maior do que o que a nossa mente limitada é capaz de imaginar, sabe? Então hoje eu me rendi mesmo assim a aceitar o que Deus tem para mim. Eu falo que quando a gente fica querendo colocar a nossa mente demais nas coisas, a gente estraga, então é melhor silenciar a mente e deixar que Deus traga aquilo que tem que ser. E aí me peguei num momento da vida de falar assim, nossa, as pessoas se inspiram com a minha história e eu já tô cansada de falar da minha história. Eu vou pegar um Uber, eu vou em algum lugar, as pessoas perguntam, mas tipo a perna? Sabe? Eu tive esse momento e falar, poxa, toda vez eu tenho que ficar contando. Até que no momento Deus falou assim pra mim, não, é a sua missão falar da sua história. E aí quando eu entendi isso, aquilo que me incomodava parou de me incomodar. Falei, se Deus me deu essa missão de compartilhar, de inspirar através da minha história, eu não vou me calar mais. Isso já tem aí alguns anos. E então eu comecei a dar palestra, dar uma entrevista e falar da minha história. Porque eu entendi que os processos eles me inspiram, né? Sim. E a gente precisa falar sobre Com certeza. Agora, para você chegar a esse nível de consciência que você tem hoje e a essa mentalidade de não ver o lado negativo e sim o positivo, não é só a medicina, tem mais alternativas. Como foi esse processo de falar assim, não, eu vou voltar a andar, eu não me limito? Conte para nós o que você fez, porque assim, existe algo por trás, né? A gente sabe aí dessa conexão que você está falando com algo maior, mas o que você fez, o passo a passo, cada processo daquele momento que você se via ali na cama, não com o colete, né? E se levantar. Então mostra isso. Primeiro, eu acho que eu... Peraí, travei aqui. Tá cortado? Eu corto. O processo seu. Tá. Eu tenho certeza que toda força que eu tive para fazer o que eu falo que é a minha parte, né? Eu sempre falo assim, tem a parte de Deus que Ele pode fazer e ali eu não mexo. Mas tem a parte que eu posso fazer. Isso. Mas ainda assim, essa parte que eu posso fazer, eu tenho certeza que essa força vem de lá. Né? Então, já com uma mentalidade ali de quem praticava atividade física, eu trabalhava já com isso também, eu falei, eu preciso fazer pilates.
E eu tinha uma fisioterapeuta que era do Pilates, ela me falava, explicava e tal. Eu falei, eu preciso fazer Pilates. Então o Pilates, ele me ajudou muito, assim, sabe? Eu tive 2 pessoas maravilhosas, que é a Tânia e a Verônica, que acompanharam ali os momentos mais críticos juntas comigo. E no começo a fisioterapia era totalmente passiva, a Verônica ia embora, eu tava dormindo, eu nem via terminar a sessão. De cansada? Por conta dos medicamentos que eu tomava, né? E aí depois, quando eu fui liberada pra sentar, porque mesmo quando eu tava na cama eu não podia sentar. E depois que o médico liberou, minha mãe conseguia me colocar no carro pra me levar pro estúdio de Pilates, porque eu já podia sentar, né? E ir pro estúdio de Pilates foi um salto gigante. Porque tinha os aparelhos também facilitavam na prática do exercício. E mesmo assim, em casa, todo dia, meu pai, meu irmão, os amigos aqui em casa, todo mundo, massagem na perna, vamos fazer essa perna mexer, movimentava a minha perna, tinha muito isso, né? Eu tenho alguns vídeos e fotos disso. E até que um dia eu tava ali com os olhos fechados, conversando com as minhas pernas, eu fazia muito disso, e eu falava para as minhas pernas se mexerem, e teve um dia que eu pedi e meu dedinho mexeu. E aí eu chorei muito, fiquei muito feliz, né? E fui continuando, teve um dia que eu consegui puxar a perna esquerda, e eu não sabia que isso era técnica de neurociência, por exemplo. Hoje eu sei, mas naquela época eu não sabia. Só fazia intuitivo. E você nem tinha lido sobre? Não tinha lido nada, eu não sabia de nada dessas coisas que eu sei hoje. E aí, fui ficando melhor, fui me recuperando, podia já sentar, comecei a ir pra cadeira de rodas, isso facilitou muito bem. Até que teve um dia que eu falei pro meu pai que eu vinha lá. Aí meu pai falou, não, você vai cair, eu falei, você me segura. Eu tenho um vídeo desse momento também. Sim. E aí eu dei 2 passos, meu pai me segurando. Foi assim, igual um bebezinho aprendendo a andar. E ali eu tive a certeza do que eu sentia, que pra mim era real, que eu ia voltar andando. E eu consegui voltar andando. Não só andar, né? Correr. Não só andar. Agora eu tô nessa maratona aí de correr. Tô indo pras provas, né? Ainda tenho ali, uso o meu apoio. E tenho ainda manco um pouquinho, né? Com a perna direita. Mas eu olho pra tudo que eu passei e eu saí do ponto 0 pra esse lugar de caminhar. E então eu falo, o que me impede agora de dar um salto pra cá, sabe? Então, nada me impede. Eu só tenho ainda mais certeza. Ah, mas já se passaram 12 anos, é muito tempo. Não importa. Pra mim o tempo é relativo, sabe? E nesse trajeto você conheceu seu esposo, ou não? Foi antes? Foi depois. Foi depois. Conheci meu esposo, ele vai fazer 5 anos depois. E também nunca foi uma limitação pra mim de, tipo, não posso ter um relacionamento, né? Porque eu amava usar salto alto, me sentia bonita por conta disso, mas eu nunca me senti inferior a outras mulheres por possuir uma deficiência física, sabe? Isso nunca foi uma limitação, eu nunca quis me esconder, eu nunca tive vergonha, sabe, de quem eu sou. Pelo contrário, já sofri preconceito? Já sofri preconceito. Fico dando foco pra isso? Também não. Porque pra mim não importa. Não importa o que eu quero. O que eu quero fazer? Foi assim quando eu voltei pra faculdade de educação física, usando 2 muletas. O que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão falar, as dificuldades que eu vou ter, não importa. Eu vou descobrir um caminho. E aquilo que for relevante pra eu poder chegar no meu objetivo, eu vou dar foco. Aquilo que não for, eu vou descartar. Né? Então eu sou muito assim na minha vida, sabe? E ter tido essa mentalidade foi o que me fez superar muita coisa, inclusive decidir ser mãe. Então. Né? Porque, poxa, como que vai ser agora andar com uma barriga? Meu Deus, foi muito. Não vou falar que não foi fácil, né? Mas foi maravilhoso. E é maravilhoso, sabe? É muito bom poder olhar para um ser e falar assim, nossa, acho que essa é a minha maior missão antes de todas as outras. É lindo. É lindo, sim. Que história incrível. Mas eu quero que você conte mais um pouquinho, aproveitar ainda, né? Essa exclusividade aqui. Com tudo isso, ainda ela vai e empreende hoje, né? Conte um pouquinho dos seus projetos, tanto dessa corrida um pouquinho mais, a parte da parte de massagem que você tem, enfim. Empreender, como eu comecei contando lá atrás, né, no comecinho do vídeo, sempre teve essa veinha aqui empreendedora, né? Hoje com muito mais consciência, com muito mais maturidade.
E na minha transição aí, né, da educação física, eu acabei indo para a área de desenvolvimento pessoal, terapias integrativas. Então eu gosto desse lugar de cuidar de pessoas, de atender pessoas, né? Então eu comecei um projeto chamado Potiara Terapia e Spa. E a Potiara, eu falo que ela é o resultado de quem eu sou, de tudo que eu atravessei, de tudo que eu passei. Comecei a descobrir as terapias integrativas também muito para os meus processos, para as minhas curas. Eu acho que a gente é condicionado a pensar sempre em remédio. Ah, tem uma dor de cabeça, uma dipirona, sabe? E na minha cabeça não funciona assim, nunca funcionou. Ah, tô com dor de cabeça, será que eu tomei água? Será que não dá pra eu respirar ali um pouquinho? Será que, né, tipo, meios alternativos, será que eu posso tomar um chá? Por que a gente não pensa assim? E quando eu olho para todo o recurso que a gente tem na natureza, a gente tem uma farmácia natural absurda. Sim. E por que a gente sempre quer um remédio que ajuda numa coisa para outra coisa, né? Então a Potiara Terapia Spa é esse espaço onde a gente oferece terapias integrativas, massagens, todo esse universo também natural com os produtos, para que as pessoas tenham os seus momentos de autocuidado de uma forma cada vez mais natural, com mais presença, com mais consciência, né? Então, a gente tem um espaço físico e a gente também oferece os espaços itinerantes para empresas, para eventos. Nos lugares, né? Muito legal, muito bacana. E a gente também tem alguns programas, né, de acompanhamento para NR1 focado em saúde mental, mas com essa visão integrativa e de consciência. Eu falo que eu só acredito em saúde mental dentro do universo corporativo que trabalha em 2 pilares. Primeiro, elevação do nível de consciência e segundo, estilo de vida. Porque se a gente não eleva o nível de consciência, se a gente depois não traz isso para a prática, não muda nada. É só enxugar gelo, sabe? Então, os programas que a gente desenvolve hoje, eles são voltados para isso, para a transformação real das pessoas. E hoje, então, os seus projetos principais são esses. A parte da constelação você está fazendo também? Como é que eu estou trabalhando hoje, né? A Potiara é uma empresa que nasceu através de mim, onde outras pessoas atuam ali no campo, na linha de frente, né? Eu estou mais na parte da gestão e desenvolvimento do projeto. E aí tem também o meu trabalho, né, de marca pessoal. Hoje eu tenho uma mentoria, e nessa mentoria, que se chama Método Origem, é onde eu trabalho aí toda a parte sistêmica, onde a gente olha para o que pode estar bloqueando a sua vida hoje e tem uma origem ali no seu sistema familiar. Às vezes uma programação de crença limitante que você carrega e que está impedindo você aí de crescer, de estar no fluxo da vida. Exatamente. Então, esse trabalho hoje eu faço como marca pessoal. Dou palestras também, palestras muito nesse campo de desenvolvimento pessoal, motivacional. E os workshops, treinamentos, né? Então tem todo esse leque de trabalho aí desse lado também. Maravilha. Então, já indo aqui, encerrando essa entrevista, para as pessoas que vão assistir, eu quero que você deixe a sua mensagem. Essa mensagem que já, através dessa história, já encanta, já arrepia, né? É a sua missão falar disso. Tenha certeza. É a sua missão aqui, né? As pessoas precisam ouvir, né? Porque a gente vê tantas pessoas hoje debilitadas mentalmente, emocionalmente e com o corpo físico intacto. Mas elas precisam mudar as suas emoções, as suas crenças, a sua mente. Buscar alternativas na natureza, nos ambientes que frequentam, com as pessoas também. Então, assim, queria que você deixasse a sua mensagem, né? Que já passou tanto aqui, já falou tanto, mas assim, essa última final. Acho que eu sinto de trazer que eu entendi, que mudou totalmente a minha vida, é que antes do meu corpo paralisado do lado de fora, eu já tinha paralisado por dentro. E que a vida, ela é como se fosse um semáforo. Tem momentos que é pra você acelerar, tem momentos que é pra você parar, tem momentos que é pra você só observar. E a vida tava me dando sinais. E eu não ouvi, eu não percebi, eu não parei. Então, se hoje a vida tá te convidando pra parar, se você tá indo e tá batendo na porta, as coisas não estão fluindo, para de focar do lado de fora. Foca no que mais importa, que é você. Foca do lado de dentro. Não se distraia. Acho que essa é a mensagem. Não se distraia. Um dia me fizeram uma pergunta
numa palestra, o que a Amanda de hoje falaria para Amanda antes do assalto? Não se distraia. E essa continua sendo a mesma fala. Não se distraia. A gente está cercado de distração para nos confundir. E é por isso que a gente está aí vivendo uma pandemia enorme de saúde mental. Então não se distraia. Foque do lado de dentro, que eu tenho certeza que a sua vida vai se transformar, assim como a minha vai se transformando também. Maravilha, maravilhosa. Agradeço mais uma vez, viu? Por você ter vindo até aqui. Muito obrigada por essa história que emocionou. Eu sabia um pouquinho, não tanto, né? Mas assim, você está aqui hoje cumprindo a sua missão e falando dela, é por isso que chama Processos que Inspiram, né? Para que acesse mais pessoas, para que essas pessoas se levantem, para que essas pessoas se inspirem na sua história. Muito obrigada mais uma vez. Viu, minha querida? Eu que agradeço por esse carinho. E é muito importante ter pessoas como você também compartilhando a nossa história, né? Porque é assim que a gente acessa e alcança mais vidas para serem transformadas. Obrigada. É isso. Dá um abraço. Que chegue muitas vidas.